E aí, pessoalzinho lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para fazer a atualização do dia, conversar com vocês sobre alguns assuntos que está aí, ó, bastante comentado nas redes, na mídia, né? E a gente não pode fugir do debate também. Então, já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, virar membro do canal, podendo ajudar no Pix, 252-791-61802 ou 11980758181. Está passando aí embaixo, ó. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ser membro ou Pix, tá bom? Vai ajudar bastante qualquer quantia. Bom, vamos lá então, pessoal. Olha só. Infelizmente, quando eu dizia lá atrás que vencer o Bolsonaro era algo mais fácil do que vencer o bolsonarismo, eu estava correta. Hoje saiu na imprensa de que o Lula foi vigiado, que as informações sobre as viagens de Lula, inclusive as viagens internacionais, contendo a hora, o local, quem é que estava assessorando as viagens, os eventos aonde Lula estaria. Dia 8 de janeiro, dia da tentativa do golpe, aonde os bolsonaristas invadiram os três poderes, eles sabiam que Lula não estava em Brasília. Eles sabiam quem estaria lá. Eles sabiam todos os passos do presidente, não só nesse dia, mas de janeiro a março. O Bolsonaro provavelmente recebia do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, as informações que ele, Mauro Cid, recebia dos infiltrados que passavam informação via e-mail. É um verdadeiro absurdo isso. Ou seja, se essas pessoas ou os amalucados que seguem o Bolsonaro e o bolsonarismo extremadamente, fanaticamente quisessem, estavam com a faca e o queijo na mão para fazer um atentado contra o Lula e dificilmente errariam o alvo. Isto é de uma gravidade assim atroz e que deve ser punida com todo o rigor pelas autoridades brasileiras, porque em qualquer outro país do mundo essas pessoas já estariam atrás das grades e seriam consideradas traidoras da pátria. Por muito menos, as guilhotinas do absolutismo cortavam a cabeça dos detratores. Cortaram a cabeça, por exemplo, aqui no Brasil, de Tiradentes, por muito menos. Né? Então, não podemos deixar barato. É a segurança do governo, é a segurança do presidente Lula. O ano que vem já teremos outras eleições a nível municipal. Se essas pessoas tomam gosto por ameaçar candidatos, porque era isso que Lula era na eleição de 2022, se essas pessoas tomam gosto de ameaçar candidatos, de fazer tudo o que eles fizeram na eleição de 2022, eles replicarem nas próximas eleições, isso daqui vai virar o quê? Um bordel. E olha que não é nem um bordel arrumadinho, né? Eu não sei nem se eu poderia usar essa palavra, porque os bordéis são organizados. Essas pessoas elas precisam ser exoneradas dos seus cargos,
essas pessoas que passavam a informação do presidente Lula para o Mauro Cid. E, por muito menos, esse Mauro Cid deveria já ter sido exonerado do Exército. O que é que o Múcio está esperando? O que é que o comandante lá do Exército está esperando, né, para exonerar Mauro Cid? Fico me perguntando. Vamos aqui às notícias, então. Alexandre de Moraes, afirma que é gravíssimo que Silvinei fez uso irregular da máquina pública para interferir no processo eleitoral. Eu já falei para vocês outro dia que eu estou seguindo um podcast exclusivo sobre a vida de Alexandre de Moraes. Tem só 2 episódios, né? O primeiro eu já ouvi, o segundo eu tentei ouvir, mas eu dormi. Eu coloquei assim antes de dormir, e aí acabei pegando no sono e não ouvi tudo. Mas eu já sabia que o Alexandre de Moraes tinha chamado o Silvinei, que foi preso hoje, né, por ordem do Alexandre de Moraes, por interferir no processo eleitoral. E lá no dia do segundo turno, o próprio Alexandre já tinha convocado o Silvinei para que ele se explicasse, Silvinei Vasquez, né, para que ele se explicasse sobre o que estava acontecendo, sobretudo no Nordeste brasileiro, nas rodovias, onde os policiais foram fazer uma tal de operação totalmente desprovida, totalmente irregular, inédita, né? Porque nunca teve isso de se fazer operações policiais, né, nas estradas no dia de eleição, muito pelo contrário, né? Tem que se facilitar a chegada do eleitorado às suas zonas de votação, só que aí foi feito tudo o contrário lá em 2022, e, sobretudo, no Nordeste, que era a região onde Lula tinha obtido a maior parte da votação em primeiro turno. Então, essas pessoas tentaram de todas as formas impedir que os eleitores chegassem até as suas zonas eleitorais. E no dia, o presidente do TSE, que, por nossa sorte, tem a mão de Deus ali, com toda certeza, tem a mão de Deus em tudo, mas nisso tem a mão dupla de Deus. É Alexandre de Moraes, graças a ele, Deus, né? É Alexandre de Moraes, o presidente do TSE da época, chamou, então, Silvinei Vasquez e anunciou: ou você para com os bloqueios, ou você vai ser preso, né? Essa foi a senha para que o Silvinei recuasse, porque se não tivesse lá uma figura tão forte e respeitável como Alexandre de Moraes, de pulso para dar essa ordem, eu acredito, eu arrisco a dizer que nenhum outro ministro do Supremo, naquele momento, teria essa capacidade que Alexandre de Moraes teve, essa força que Alexandre de Moraes teve para coordenar esse processo eleitoral. Porque se não fosse uma pessoa como Alexandre de Moraes, com certeza hoje a gente não estaria com o presidente Lula. A gente não teria virado essa página do Bolsonaro. Com certeza, eu acho que nós estaríamos muito pior, porque ele iria se garantir na reeleição, se garantir no falso apoio da população para fazer o que ele bem entendesse na presidência da República, né? Porque o primeiro mandato, o mandato de 2018 a 2022, serviria para o Bolsonaro como uma espécie de laboratório, né? Ó, até onde a gente vai, até onde a gente não vai, aí a gente vai arriscar, né? Conseguindo se reeleger, aí a gente aperta o cerco.
a gente puxa a corda de uma vez. No meu entendimento, iria ser assim. Mas que bom que tinha um Alexandre de Moraes no caminho dos bolsonaristas, né? Que maravilha, que sorte nossa. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destacou na ordem de prisão preventiva de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal na época da eleição, que a conduta seguida pela PF é classificada como, abre aspas, ilícita e de extrema gravidade. Segundo o magistrado Alexandre de Moraes, houve indícios de que uso irregular da máquina pública com objetivo de interferir no processo eleitoral. Claro, né? Porque o uso da máquina pública, porque o policial federal é um agente público, né? Um agente que trabalha para o povo, né? Para o governo, é um funcionário público, né? E não podia jamais ser deslocado pela sua chefia, ou seja, lá por quem quer que fosse, para fazer crimes, né, contra a democracia. Que foi isso que aconteceu quando se quis impedir o eleitor de exercer o seu maior direito cívico, né, que é votar. Abre aspas aqui, a conduta do investigado, diz Alexandre de Moraes, narrada pela PF, revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito dos eleitores. De acordo com a reportagem do jornalista Valdo Cruz, a ordem de prisão executada nesta manhã de quarta-feira se baseia nos argumentos que a Polícia Federal apresentou e que sustentam a importância de uma detenção do Vasquez para garantir tanto a continuidade do inquérito, né, quanto uma possível fuga, né? Isso aqui, a fuga sou eu que estou dizendo. De acordo com os documentos, ao menos 2 servidores que ocuparam cargos de direção da PRF durante a gestão do Vasquez receberam depoimentos nos quais indicaram temer o ex-diretor-geral da corporação. Olha aí, os seus subordinados, né, 2 pelo menos, indicaram à polícia que se sentem, digamos, ameaçadas, né, coagidas, com medo de, se o Vasquez estiver solto, de repente acontecer alguma coisa com eles, né? Nara Lúcia Leite Dias, então chefe do Serviço de Análise de Inteligência da PRF, e Adiel Pereira Alcântara, então coordenador de análise da inteligência da PRF, que aparentemente faltaram com a verdade ao prestar o seu depoimento, indicado a presença de temor, aliás, indicam, né, presença de temor referencial à relação à pessoa de Silvinei Vasquez, a comprovar que em liberdade teria poder de influenciar no depoimento de eventuais testemunhas. Diz Moraes aqui ao narrar as suas conclusões no pedido de prisão do Silvinei Vasquez, né? Então, assim, é muito grave isso, gente, muito grave o que aconteceu no segundo turno das eleições e, sobretudo, é muito grave, né, essa questão também do presidente Lula ter sido espionado, né, porque isso aí é uma espionagem, né, o seu adversário, né, o que perdeu a eleição, passou 3 meses, quando já não era mais presidente, quando não deveria, né, saber nada sobre o atual presidente, recebia provavelmente todas as informações que como que se fala? Que o seu capacho, né, que o Mauro Cid, no caso, passava para ele, né? É um verdadeiro absurdo, né? E tem que ser punido
com todo o rigor da lei, certo? Vamos aqui à próxima, mas antes eu vou pedir que, enquanto você curte aí o vídeo, né, eu vou aqui deixar 30 segundos de contagem para te dar tempo de você curtir e compartilhar. Enquanto isso, eu vou ali apagar o fogo da panela, tá? E já volto. Então, já tô. Pronto, valeu. Então, pessoal, vamos lá, seguindo aqui. Curtiu, compartilhou, fez um Pix? Então, tá bom. Vamos lá, seguindo aqui. E a fala, né, de Alexandre de Moraes para o Silvanei Vasquez foi a seguinte: ou você para os bloqueios ou vai para a cadeia, né? O ex-diretor da PRF foi preso nesta manhã de quarta-feira por tentar fraudar as eleições presidenciais de 2022. Alexandre de Moraes já havia alertado o Silvanei Vasquez sobre sua conduta nas eleições de 2022 e que isso poderia, em algum momento, levá-lo à prisão. O alerta se tornou realidade nesta quarta-feira, após o Vasquez ter sido preso por determinação do próprio Alexandre de Moraes por tentar fraudar o segundo turno da votação para a presidência da República. Em 30 de outubro, a PRF desrespeitou as determinações já pré-determinadas pelo TSE e realizou uma série de blitz, especialmente no Nordeste, a fim de dificultar a ida dos eleitores de Lula aos seus locais de votação, com o intuito de favorecer o então presidente, hoje ex-presidente, né, inonimável, e a corporação parou diversas caravanas, vans e ônibus em locais onde a concentração dos votos para o Lula era maior, atrasando o trajeto, causando descongestionamentos, e vai saber quantas pessoas desistiram, né, de ir até a votação quando se viram ali bloqueadas, né? Até ser liberado tudo, quantas pessoas deixou de ir votar, né? A gente nunca vai saber disso. Alexandre de Moraes, no dia, garantiu que ninguém ficou sem votar, né? Mas a gente não pode ter essa certeza, né? Porque, sei lá, de repente as pessoas ficaram com medo, né? E pensaram, é um voto só, não vai fazer falta, né? E daí a gente até explica, talvez, por que que houve esse estreitamento tão pequeno, né? De diferença de voto entre Lula e Bolsonaro, né? Sigamos aqui. E a GSI abre investigação e afastará funcionários que deram detalhes sobre a segurança de Lula, né? Que deixaram vazar, né, esses detalhes aí para o CID, né? Nesta quarta-feira, o general Marco Antônio Amaro dos Santos, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que vai abrir uma sindicância e afastar funcionários do GSI após detalhes da segurança do presidente Lula terem sido enviados a Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Vamos abrir uma sindicância, disse o Amaro, afastar das funções as pessoas citadas e desligar da presidência. Vamos continuar apurando e sendo feita a sindicância para apurar as responsabilidades. Os e-mails partiram de 3 militares do gabinete, ou seja, 3 traidores, né, traidores da pátria, 3 pessoas que realmente, na minha opinião, tinha que ser exonerada do cargo sumariamente. Porque essas pessoas primeiro, não entendem o princípio, né, do público. Eles estão ali não para servir a um Deus,
né, que na presidência da República. Ele está ali para servir a democracia. Seja quem seja que está sentado na cadeira de presidente, eles têm e devem respeitar, né? Jamais trair. Os e-mails partiram de 3 militares do gabinete, Márcio Alex da Silva, do Exército, e Dione Jefferson Freire, e Rogério Dias Souza, ambos da Marinha. Os 3 trabalharam no órgão da gestão de Bolsonaro. As mensagens foram mandadas entre o dia 6 e 13 de março deste ano, e Cid recebeu os detalhes da segurança do presidente Lula em suas viagens à China, a Brasília, Foz do Iguaçu e Boa Vista. Ao ser indagado sobre o vazamento das informações, Amaro disse que a mídia, que pode ter sido uma falha de permanência de lista de distribuição e que estaria apurando, não isenta a responsabilidade de culpa, mas vamos apurar, dizia ele. Tenente-coronel Mauro Cid responde a 8 inquéritos e continua preso. O militar foi preso no dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacina. Nesse momento, mais um caso veio à tona, tentativa de venda de Rolex dado a Bolsonaro. Em viagem oficial à Arábia Saudita, em março de 2019, Bolsonaro teria ganhado um relógio no valor de $60 mil, 293 mil. Através da troca de e-mails com uma pessoa interessada, Mauro Cid se tornou suspeito de tentar vender a peça, né, por quase 300 mil. De acordo aí com a repórter, né, com a jornalista Andréa Sadi, militantes, amigos do tenente-coronel voltaram a pressionar para que faça uma delação premiada. A ideia é de que na delação, Cid explique quem ficaria com o dinheiro da venda desse relógio de luxo. Já os assessores de Bolsonaro não gostam dessa ideia de que Mauro Cid faça uma delação premiada, né? Logicamente, o cara tem muito a dizer. E até compara o Mauro Cid como uma espécie de José Dirceu da direita, né? Fazendo ali uma palhaçada, né? Que eles pegavam no pé lá do José Dirceu, né? Falando que José Dirceu era a pessoa que articulava, né? Os golpes, né? A corrupção de Lula, né? Pura balela. A Vaza Jato provou de que Lula não tem nenhum problema com a justiça, né? Que Lula é inocente, né? Que Lula é uma pessoa idônea, e José Dirceu também já foi até solto, né? E teve lá seu processo arquivado. Sigamos aqui. Fez uma referência a José Dirceu, que foi ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu, que jamais aceitou colaborar com a justiça, né? E que sempre foi honesto, né? Ao governo, honesto a Lula, honesto à democracia. Sigamos aqui. Que coisa feia, né, gente? Mas como diz o Reinaldo Azevedo, eu estou torcendo para que ele faça cada vez mais cagada, porque aí, cada vez mais, ele vai se afastando da possibilidade de um dia sentar na cadeira de presidente. Estou falando de quem? Do Romeu Zema, né? O separatista moderno, né? Desabafa ele desaba, aliás, no ranking de popularidade após esse discurso idiota, né? De separar a parte sul-sudeste do nordeste do Brasil, né? Olha, não tem coisa mais terrível para um continente, né, para uma nação, não é nem para um continente. Falei continente porque eu lembrei da África, né, mas assim, não tem nada mais nocivo para uma grande nação, para ela dar meio passo, meio caminho, né, para que ela se esfarele, ela ficar com separatismo, né? Ela separar. A gente pega aí o continente africano, né? Quando ele era íntegro, né? Quando ele era formado por poucos países, né? E um reinado forte, né? Vários reinados fortes. Ele era rico, ele era próspero, né? Foi chegar o homem branco
esfacelar o continente todinho, e hoje o que nós temos? Vários grupos separatistas, vários grupos armados, vários grupos terroristas, e o povo pagando com a miséria, com a fome, com as doenças, né? É um absurdo total. Romeu Zema, então, desaba em ranking de popularidade digital após discurso separatista. Governador de Minas Gerais despencou em popularidade digital neste mês após fazer um discurso separatista e defender que os políticos criam a frente sul-sudeste contra as outras regiões do país, né? Nossa, é aquela história, né? Sul-sudeste contra o resto do país, é isso, né? Aí vem o terceiro, né? Aí vem lá o imperialista, né? Os bobão estão brigando entre si, agora é a hora da gente invadir, né? É só isso que acontece, porque começam as brigas internas, aí você se enfraquece. Quando você enfraquece, seus inimigos entram e tomam conta do pedaço, né? E aí acabou a nação, né? Mas, felizmente, isso não vai acontecer. De acordo com o Índice de Popularidade Digital, IPD, que varia de 0 a 100, o chefe do Executivo Mineiro perdeu 20 pontos, voltando à terceira posição com 30,08. Zema chegou a registrar cerca de meio ponto acima do quarto colocado. O governador do Pará, Helder Barbalho, com 29,47. Segundo informações publicadas nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, o IPD é analisado todos os dias pela empresa de pesquisa consultoria Quaest e é calculado por meio de algoritmos que processam 152 variáveis de plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google. A Quaest também analisou a repercussão das declarações do governador mineiro no consórcio de integração Sul e Sudeste, coletando menções em redes sociais de 5 a 7 de agosto, e foram mais de 178 mil menções sobre esse assunto do Zema, e onde 64% do engajamento sobre as declarações do Zema foram em tom bem críticos, enquanto 36% de babacas, né, de pessoas totalmente despolitizadas, fora da caixinha, apoiaram, né? No ranking da popularidade entre governantes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, manteve-se em segundo em visibilidade digital, com 35,24, atrás do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem aí 71,92% de popularidade, né? Sinceramente, eu não sei o que o povo brasileiro é um povo que às vezes dá raiva, sabe? O povo adora beijar a mão dos seus inquisidores, né? O povo adora limpar a guilhotina que depois lhe cortará a cabeça. É uma coisa de louco. Onde é que vai dar vazão para Tarcísio de Freitas? Onde é que vai dar vazão para Zema? Onde é que vai dar vazão para Damares? Onde é que vai dar vazão para Michele? Só no Brasil mesmo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E aqui, para finalizar, o União Brasil faz aí um aceno, né, um afago, tenta, né, fazer um afago ao governo Lula. O que eles fazem? Eles estão trocando parlamentares que estão participando da CPI do MST. Qual é o motivo? Tentar ampliar a força do colegiado e potenciar as bases do governo nessa CPI, de modo que fique mais fácil de inviabilizar as convocações dos ministros do governo Lula para o depor, porque eu fico com dó até do Flávio Dino, né? Fico com dó dos ministros quando vão depor na CPI do MST, por exemplo, né? Ou na CPI do dia 8 de janeiro. Por quê?
Porque essas pessoas, elas não querem provar nada, elas não querem, sabe, investigar nada. Elas não têm dúvidas de que elas são as pessoas sem noção da história, né? Elas sabem direitinho que o MST não é um grupo, uma organização criminosa. Elas sabem muito bem. Elas sabem que o dia 8 de janeiro, por exemplo, não foi causado por ninguém do PT, nem pelos petistas e lulistas. Não. Elas sabem que foram elas mesmas. Agora, elas lutam desesperadamente para passar a narrativa de que tinha infiltrados ali, ou de que o MST é um grupo de pessoas vândalas, bandidas, né, que estão ali apenas para usurpar dinheiro, né? Bom, mas o ideal é que, mesmo desta forma, a gente está aprendendo, né? Porque alguns anos atrás, se contrapor a esse tipo de notícia era muito mais difícil do que hoje. Hoje, nós já estamos ali, temos as mídias também, né? Já estamos aprendendo a lidar com esse modus operandi que essas pessoas toda hora colocam-se, né? Para tentar nos colocar um tapa-olho, né? Mas a gente vence, a gente sempre vence. E eu tenho fé, de verdade, de que um dia o povo brasileiro saberá votar perfeitamente, né? E não acenará mais para golpistas ou para pessoas que só querem usurpar do poder riquezas, né? E prestígio. Pessoal, é isso. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, tá? Podendo se tornar membro a partir de R$ 2,99 e com limite de R$ 8,00, tá? É um cafezinho, não chega nem isso. R$ 2,00 você não paga nem mais um café em nenhum botequim, né? E você vai ajudar bastante aqui o canal, tá? Se tornando membro. Não quer se tornar membro, não tem cartão de crédito, não tem problema. Você pode fazer um Pix diretamente nesse número que passa aí embaixo, tá? São 2 Pix aí que tem tanto o CPF, aqui, ó, 252-79168, conta o número de telefone, tá? 980758181, qualquer quantia, já agradeço bastante. E por falar em agradecer, quero agradecer ao Rogério, que fez uma contribuição no Pix também, esses dias, e o querido Antônio Mandoge, que sempre ajuda mensalmente aqui lá no Pix também, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e governo Lula, presidente Lula, abra o olho. Vamos colocar esses militares de volta nos quartéis, tá? Na caserna, longe da gente. Isso aí, pessoal, fazendo L com muito orgulho, tá? Amanhã eu falo da cúpula, né? Da cúpula da Amazônia, tá? Que teve aqui o comunicado conjunto dos países e tudo mais, mas aí a gente fala amanhã, para a live não ficar muito grande, e eu também estou gravando agora de tarde, né? E já estou saindo para o meu compromisso da noite. Beijo a todos para vocês, compromisso de quarta, né? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.